Olá, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso estudo, o estudo que nós temos feito sobre o Catecismo de Heidelberg, e nós ainda estamos trabalhando na pergunta de número 2, certo? Que nos fala assim: o que você deve saber para viver e morrer neste fundamento? Qual o fundamento? O fundamento que nós vimos na pergunta de número 1, que diz assim: qual o seu único conforto na vida e na morte? Eu quero só, vou aqui relembrar rapidamente, que diz assim: o meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço mais a mim mesmo, mas ao meu Senhor e fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Então, que na verdade tudo coopera para o meu bem, o seu propósito para a minha salvação. Então, esse é o consolo que a pergunta 1 diz, né, responde. E nós vemos aqui, na pergunta 2, o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento, nesse consolo, consolado e confortado, enquanto você estiver aqui neste mundo, né? Também sendo consolado mais ainda, que mesmo que você morra, né? Você vai continuar dentro desse contexto e que a vida vai continuar, só que na eternidade. Então esse é o consolo que nós, como cristãos, nós temos. Aí nós falamos algumas coisas que a palavra de Deus nos mostra, né? Eu coloquei aqui algumas referências e já lemos algumas referências no estudo passado. E eu quero continuar então falando dessa graça consoladora. O que mais a gente pode aprender aqui diante do reconhecimento, o quão grandes são os nossos pecados, né? Como sou salvo dos meus pecados, não sou eu que me salvo dos meus pecados, mas como eu sou salvo, o que acontece, né? Como eu sou salvo dos meus pecados e da minha miséria. E, por último, como eu devo ser grato a Deus por tal salvação. Ou seja, meus irmãos, aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Ele nos salvou, ele nos regenerou, ele nos deu vida para vivermos aqui nessa terra, consolados, porque ele mesmo disse lá diz na sua palavra que ele iria, né, para os céus, mas que ele enviaria um outro consolador, e hoje nós somos consolados pelo Espírito Santo. Ele quem conduz a nossa mente, ao nosso coração, ele quem dirige as nossas ações, né, quando somos controlados por ele. Então é isso que acontece então para nós nos dias de hoje. Então, para o cristão, olha como que é maravilhoso. Ele não estou dizendo que ele não tem preocupações, ele tem preocupações das coisas da vida, né? Com o trabalho, com o estudo, com a família. Essas são as preocupações rotineiras aqui, terrenas. Mas, com isso, enquanto nós nos preocupamos com isso aqui na terra, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que, irmãos, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Porque isso demanda tempo. E por que as demais coisas não serão acrescentadas? Tudo aquilo que nós venhamos a precisar para vivermos aqui nessas terras será consolado, será concedido. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça demanda tempo, não é verdade?
Mas mesmo assim, enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai nos concedendo, Deus vai concedendo tudo aquilo que nós precisamos, e ao mesmo tempo nós somos consolados pela sua palavra, nós somos consolados pela sua graça e consolados pela sua misericórdia. E nós vimos também no estudo passado que então todo regenerado ele tem essa consciência da imensidão dos seus pecados. E ele tem a consciência pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito Santo, né, o testemunho interno do Espírito Santo, que sem a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, seria impossível a sua salvação e, consequentemente, a libertação dos seus pecados. Somente em Cristo que nós somos libertos do nosso pecado, das amarras do inimigo e deste mundo. Então, não sou eu que faço isso, mas Cristo que vive em mim. E segunda coisa que nós vimos, que cabe, então, ao servo de Cristo, demonstrar constante e expansiva, né, gratidão a Deus por sua eterna escolha e redenção. Sabendo que, agora, neste momento, ele passa de escravo, de morto para o pecado, né, liberto do poder das trevas, ele passa então a ser vivo eternamente e livre das algemas do inimigo. Então não tem nada, irmão, nós precisamos entender isso, eu tenho falado, já falei várias vezes a respeito disso, nós temos que ter essa consciência de que hoje, em Cristo Jesus, nós somos livres. Não tem nada mais que nos acuse. E isso precisa consolar o nosso coração. Eu falei uma ocasião que as pessoas podem até nos acusar de muitas coisas. E vão nos acusar. Porque o mundo vai se levantar contra os filhos de Deus. As pessoas vão se levantar contra os filhos de Deus. E nós seremos muitas vezes acusados, tanto dentro como fora da igreja. Mas o consolo que nos traz é este, que o nosso Deus não tem mais nada contra nós. Portanto, o que significa então essa graça consoladora? Significa que o maior consolo do cristão é saber que existencialmente e por revelação que o seu estado, digamos assim, como diz lá o texto de Hebreus, né, o autor aos Hebreus diz lá que todo o filho que recebe, né, todo aquele que é recebido por Deus, não é? Que é aceito por ele, então Deus corrige, não é? Todo filho que ama. E aquele que fica, então, sem essa correção, ele é chamado o quê? De bastardo. Então, é essa condição que eu vivia e que você vivia. Essa condição de bastardia. E mais, não só nessa condição, mas você vivia sem lar, sem paternidade, sem segurança e sem esperança futura. E é assim que muita gente está vivendo. Toda pessoa sem Deus, e se ela morrer assim, ela vai continuar sem lar, né? Não vou dizer sem lar, né? O seu lar será, infelizmente, o inferno. Mas ela não vai... ela vai ter paternidade? Vai ter. O seu pai será o diabo. Ela vai ter segurança? Eu não sei. O diabo não pode nos dar segurança nenhuma, né? E sem perspectiva do futuro, de vida eterna, que é a melhor escolha, que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão, ou melhor, de uma pessoa, é ela aceitar a Cristo como seu Salvador, olhar para a sua vida futura, que quando Cristo voltar, ele irá morar com ele na glória. Portanto, agora, antes você era bastardo, antes você não tinha lar, antes você não tinha paternidade, antes você não tinha segurança, antes você não tinha esperança no futuro. Agora a coisa mudou. Mudou por quê? Que agora você se tornou filho de Deus. E não somente filho de Deus, mas você se tornou herdeiro do reino dos céus, protegido pela graça do Pai.
Tem maior consolo do que esse, irmãos? Quando a gente olha o que Deus fez por mim, não é? Se a gente olhar, por exemplo, vamos por nós nos olharmos no espelho, né? E vermos, nós nos vermos no espelho e dizer, poxa vida, Cristo fez isso por você? Você merecia isso? Você vai dizer que não. Mas a graça de Deus nos alcançou. E a graça de Deus é que nos trouxe esse consolo na vida e na morte. Isso lhe dá o quê? Pelas Escrituras Sagradas e pelo Espírito Santo, que nele habita, a certeza da vida eterna e uma vontade irresistível de proclamar a bênção recebida a todas as pessoas com as quais você se encontra. Eu sei, irmãos, que quando a gente nós nos encontrarmos novamente, vai ser inevitável falar dessa fase que nós estamos passando. Isso vai ser inevitável. Talvez seja isso o que mais vai ser falado. Mas eu quero dizer para você que é cristão, que é filho de Deus, que como a gente vai ver no capítulo 4 de Atos, não nesse próximo domingo, porque esse próximo domingo nós vamos falar a respeito da Páscoa, mas numa outra oportunidade quero continuar e terminar no capítulo 4. E lá no capítulo 4 você vai ver que os discípulos, Pedro e João, eles falam assim, é impossível, não tem como a gente deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ou seja, a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem como, é impossível, não é? É algo assim que transcende o nosso pensamento, o nosso entendimento. Ela sente esse desejo de falar de Deus, de falar das maravilhas de Deus, de falar daquilo que Deus fez por ela, de falar daquilo que Deus tem feito pela sua família, pela sua igreja, pelas pessoas, e aquilo que Deus fez pelo mundo, falar do Deus criador, do Deus sustentador, do Deus regenerador. É isso, porque ela vai falar assim, ela vai falar sobre ela e dizer daquilo que Deus fez por ela. Falar de quem ela era anteriormente, né? A quem servia e quem serve agora. Falar, não, hoje eu tenho segurança. Hoje eu tenho um lar que é melhor do que qualquer lar. Não que o nosso lar não seja bom, não seja gostoso. É maravilhoso. Mas o lar celestial é muito melhor. Ele vai falar dessa esperança futura. Ele vai falar da sua paternidade, da segurança que ele tem. Não é? E ser de Cristo é para o cristão verdadeiro que o maior, inigualável e insuperável consolo que a misericórdia de Deus lhe propiciou. Gente, como não falar disso para as pessoas? Como não falar desse Deus para as pessoas? Às vezes as pessoas podem olhar para você, como uma vez aconteceu um fato, da pessoa vir falar assim, eu estava passando por uma certa situação, e as pessoas vieram falar para mim, você crê em Deus? Você serve a Deus? Que Deus é esse que deixa você passar por essa situação? Que Deus é esse que deixa você passar por esse perrengue todo? Esse é o problema das pessoas que não conhecem a Deus. Deus pode permitir que a gente passe por muitas coisas? Pode. Mas Deus também é aquele que pode permitir, mas também Deus é aquele que vai nos tirar de tal situação. É esse Deus que nos momentos difíceis é que nos consola. Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas daqui da terra, esse mal que nós vivemos, tudo aquilo que acontece, não nos separa do amor de Deus. Não nos separa do amor de Deus. Então, por quê? Porque o crente não se pertence. E só terminando essa questão, eu falei para essa pessoa, olha, e você respondeu o quê? Eu disse, olha, Deus vai continuar sendo o meu Deus. Em toda e qualquer situação, Deus vai continuar sendo o meu Deus.
E é assim que eu quero viver, e é assim que eu vou viver, e eu tenho certeza que se for a vontade de Deus, eu vou sair dessa situação, mas se não for a vontade de Deus, Deus vai continuar sendo o meu Deus. Isso é questão de fé, isso é questão de confiança, isso é questão de confiar nesse consolo, de aprender desse consolo e de viver a vida dia após dia consolados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a força para continuarmos vivendo. Por quê, meus irmãos? Porque o crente não se pertence. Veja que maravilhoso. Ah, mas eu não me pertenço? É como aquele programa que tinha antes, aquela moça falando, ah, isso não te pertence mais, né? Ou seja, a minha vida, a tua vida não te pertence mais. Quando você aceitou a Cristo, quando Deus veio até você através de Cristo, quando Deus te salvou, a partir desse momento, você não pertence mais a você, você pertence a Ele. Porque a palavra de Deus diz lá em Pedro, melhor dizendo, não me recordo exatamente a passagem, mas Pedro diz que o povo de Deus, você é sacerdócio real, é raça eleita, povo de exclusividade de Deus. É isso. Você é propriedade exclusiva de Deus, por Ele regenerado, protegido e dirigido. Ou seja, o trânsito do servo de Deus por este mundo, ele não sabe, não é? É muito curto, embora trabalhoso, em alguns momentos extremamente penoso, mas mesmo assim ele sabe quem está com ele, ele sabe quem está ao seu lado, e é isso que nos consola, é isso que nos conforta. Então, quando a pessoa sem Deus, ela não suportava nada. A pessoa com Deus hoje, ela, porém, suporta com amor, com esperança, com fé, sabendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do mundo vindouro. É isso que diz Romanos 8, verso 18 e 19. Que Deus te abençoe e que Ele continue resplandecendo sobre ti a sua face e que Ele continue te dando esse conforto. Aprenda isso. Aprenda a viver dentro desse consolo. Você não pertence mais a você mesmo, mas você é propriedade exclusiva de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e assim nós estaremos encerrando o nosso estudo. Pai maravilhoso, bondoso, ó Senhor, muito obrigado pelo que nós aprendemos agora, por essa graça consoladora, por esse teu amor infinito, por esse teu amor demonstrado ali na cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós, se fazendo pecado por nós, onde foi amaldiçoado, porque a tua palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, morreu a nossa morte. Muito obrigado, meu Deus, porque hoje nós somos propriedade tua, hoje nós estamos selados contigo. Muito obrigado por a tua graça, meu Deus. E continue, ó Deus, a nos ajudar, a nos fortalecer, mas acima de tudo também, Senhor, que o Senhor nos dê um coração muito grato a Ti, por essa bênção tão maravilhosa, imerecedora, mas que recebida da Tua parte. Continua perdoando os nossos pecados, porque sabemos que são muitos diante de Ti. Em nome de Cristo que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos, e que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.